Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado por participarem de mais um call mensal do OCAN. A gente vai falar primeiro sobre economia com Paulo Val, nosso economista-chefe. Depois a gente falará da parte de juros com Pedro Drê, seguido do Fernando Chibante, que vai falar sobre o mercado de moedas. E depois o Petrônio Cansado falará um pouco sobre o mercado de crédito privado, né? E depois o Duda falará do mercado de ações. A gente vai deixar o Q&A, a caixinha do Q&A aberto, então caso vocês queiram fazer algumas perguntas, por favor, mandem para a gente, que ao longo do call a gente vai tentar responder a todas. Paulo, pode começar, por favor. Boa tarde a todos. Começando o call pela parte externa, a gente teve mais um mês que a questão do Estreito de Hormuz, né, da guerra, foi um fato dominante. A gente começa o mês enfim, ao longo do mês a gente teve toda a discussão ali de trégua e as idas e vindas dessa questão, né, os atritos, tensionamentos e tudo, né? Então a gente tem, ao mesmo tempo que talvez uma tendência ali de algum distensionamento por conta dessa perspectiva de distensionamento, a gente tem uma volatilidade em torno desse cenário que é derivado dos ruídos ali em relação aos agentes e das dificuldades da negociação, ao mesmo tempo que você tem o estoque que os países têm de combustível sendo consumido ao longo desse período, né? Então, a gente termina o mês ali com estoques mais baixos, né? E isso gera sempre uma dúvida se a gente pode ter um movimento mais não linear, né? Uma coisa mais discreta mesmo, em função enfim, desse desequilíbrio mesmo que momentâneo ali de oferta e demanda. Isso afeta o mundo naquele momento que a gente vinha até discutindo de uma perspectiva de crescimento mais positiva, que vinha muito baseada ali na questão de tecnologia, inteligência artificial, se batendo forte ali nos países da Ásia, né? E acaba que isso bota uma nuvem ali sobre o cenário, né? Isso talvez não esteja nem tão claro nos dados, nem no soft data ali da parte de indústria, mas quando a gente olha serviços, a gente já começa a ver ali uma incerteza batendo, essa questão geopolítica, né, com uma revisão de expectativa ali para baixo no soft data ali ao longo de abril. Então, é um risco que existe no cenário, né, derivado, claro, de um choque de oferta, né? Então, apesar de ser menos crescimento, também acaba contribuindo para a inflação ficar mais elevada, né, que é uma coisa que você normalmente não veria, essa combinação junta no momento que a economia operasse no seu perfil normal, né? E isso tem uma consequência em cima de política monetária, que é uma alteração, né? Um posicionamento dos bancos centrais principais numa linha mais conservadora, né? Assim, a gente pode ter principalmente duas visões, né? Uma visão mais de neutralidade, mas alguns bancos centrais também já começando a apontar a perspectiva da possibilidade de algum ajuste, né? Se a gente pensa algum ajuste para cima. Se a gente pensa o Fed, por exemplo, ele está mais na linha de neutralidade, saindo um pouco daquele viés de cortes, né? Enfim, tudo isso considerando um ambiente de guerra, uma incerteza grande e todas essas questões. Mas a gente vinha nessa direção e agora está mais numa linha de neutralidade, né? O ECB, talvez ali um pouco mais na linha de fazer um ajuste que não é urgente, mas que talvez venha algum aperto, o próprio Banco da Inglaterra também. Então, assim, a gente tem uma série de questionamentos ali em cima da política monetária global, na linha dela ficar um pouco mais conservadora, um pouco mais, ou neutra, um pouco mais conservadora, né? E isso atinge o Brasil no momento que a gente está no momento de distensionamento da política monetária. A gente tem um ciclo de corte, a gente teve mais um corte ali ao longo de abril, né? O Brasil, eu acho que é importante ressaltar isso, ele não é que ele é imune ao ciclo de política monetária global, mas ele frequentemente está numa direção diferente do resto do mundo, né? E agora acho que é uma dessas.
O BC cortou duas vezes a taxa Selic em 25 bips, né? Ele ancora muito o movimento dele em cima da convicção que a política monetária está funcionando, ela está funcionando em cima da atividade econômica, a atividade econômica está desacelerando, o discurso dele está muito construído em cima disso, então ele precisa ajustar o nível de restrição para não gerar um custo muito alto em cima enfim, da atividade econômica, mas tem o outro lado da conta também, que é a inflação, né, que é a grande meta dele. E aí, ao longo dos últimos tempos, a gente vê ali uma inflação corrente que tem dado sinais piores, né? Se a gente pega, por exemplo, os núcleos de inflação, mesmo olhando uma média móvel para tirar um pouco da vol do dado, a gente já tem núcleos ali rodando perto de 5%, que seria acima da meta, né? Acima do teto da meta. As expectativas desancorando também, as expectativas tiveram uma alta muito grande em 2026. Dá sempre para falar que é o impacto da guerra, mas 2027, 2028, no Focus também subiram, né? E isso acaba que, na melhor das hipóteses, é um efeito secundário do choque, né? Isso é uma coisa que o BC tem que combater. Então, ele fica sempre nessa dificuldade enfim, ao mesmo tempo que ele tem a convicção que ele tem que fazer um movimento na linha do afrouxamento, a incerteza externa tira a visibilidade dele sobre a magnitude do que ele pode fazer e a velocidade do que ele pode fazer, e isso também está refletido nos próprios indicadores de inflação, expectativas, né, que, de certa forma, incorporam ali não só o movimento do cenário externo, mas também um ambiente doméstico que, enfim, continua estimulativo em cima da política fiscal, né? A gente olha, a gente tem um ciclo eleitoral se aproximando, né? A gente tem uma eleição aí no final do ano, no quarto trimestre, e a gente pode ver uma série de políticas ali, como, por exemplo, o fim da escala 6 por 1, que tende a gerar algum tipo de aumento de custo para as empresas, que no momento que elas tenham facilidade de repassar, isso vai acabar de alguma forma batendo em preço, né? O desenrola, que bem ou mal vai, em alguma medida, vai acabar se traduzindo em algum estímulo para consumo, a diminuição da fila do INSS, que é meritória por si só, mas também vai gerar algum tipo de demanda a mais nessa janela que ela acontecer. Então, você tem toda uma cadeia ali de eventos, enfim, não termina por aí, né? Tem não só do governo federal, mas os estados também estão fazendo projetos de expansão fiscal. Então, a gente tem um BC que realmente tem pouca convicção do tamanho do ciclo, e isso está traduzido na própria comunicação dele, quando ele não se compromete nem com a magnitude dos movimentos, nem com o orçamento total do ciclo, né? Ele deixa completamente aberto e condiciona os próximos passos à evolução do cenário, o que faz todo sentido no momento mais incerto que a gente está vivendo, né? Então, e para fechar, eu acho que também não tem como não tocar no assunto, né? A gente vem comentando da parte institucional, que tem gerado ruídos ali, e eu acho que isso, em certa medida, tem um impacto econômico também, né? Mas eu acho que teve um evento extremamente atípico agora, recentemente, que foi a rejeição do nome do indicado pelo presidente da República para o Supremo Tribunal Federal, é uma coisa que a gente não via aí há muito tempo, e mostra ali a força que o Senado tem, o Congresso de forma geral tem, e percebe ter, né? Eles se sentiram confortáveis de fazer isso, né? E mandar esse recado para o governo, né? Então fica ali essa queda de braço ali entre o legislativo e o executivo, no momento também que assim, tem já um ruído instalado, né? A gente vê ali o Zema também com o Supremo, então você tem todo um ambiente mais ruidoso ali que acaba permeando também o cenário econômico. Bom, mas é isso que eu queria tocar aqui do cenário econômico, e com isso eu passo para o Pedro Gré para falar da parte de juros. Boa tarde a todos, dando sequência aqui para a parte dos mercados. O que a gente observou ao longo do mês de abril do mês passado, eu acho que é uma evolução assim
na questão do desenrolar da guerra, né? Obviamente, como o Paulo já falou, o tema geopolítico é o assunto mais importante, a questão do Estreito de Hormuz, o preço do petróleo e todo o impacto nas cadeias de produção, e inflação e tudo mais. Mas o comportamento dos ativos ao longo do mês passado foi um pouco diferente, né? No mês de março, lembrando que a guerra aconteceu bem na virada de fevereiro para março, a gente observou aquele choque de volatilidade muito grande que, né, gerou uma desorganização grande no mercado, com a renda fixa sendo o destaque completo, com um movimento muito intenso de abertura e uma reprecificação das curvas, né, conforme o tempo foi passando, a poeira assentou, o mercado foi fazendo uma diferenciação e o que a gente observou ao longo do mês passado foi isso, o mercado fazendo uma certa diferenciação dos ativos, onde é que a guerra vai impactar diretamente. A primeira derivada da alta do petróleo é a renda fixa, né? E a gente até observou algum alívio na primeira quinzena do mês, mas depois o mercado devolveu, conforme foi entendendo que o conflito ainda vai se estendendo cada vez mais e está difícil de você observar essa resolução aí no curto prazo. Então, a renda fixa, apesar de ter tido uma queda de volatilidade muito grande, ela esboçou um alívio, mas acabou rebotando no meados do mês, assim, então a gente observou a renda fixa, de modo geral, assim, meio parada, né? Ao passo que o mercado, como eu falei, fez essa diferenciação entre os ativos, a gente observou aí um mercado voltando para risco, de certa forma, né? A gente viu esse apetite a risco, principalmente nas bolsas, com um rebound muito forte, nas moedas que o Gibante vai comentar aqui, o dólar voltando a se enfraquecer ao longo do mês. Então, o holofote continua voltado para os ativos de renda fixa por conta disso que o Paulo falou sobre a postura dos bancos centrais está permanecendo cautelosa. Foi interessante que a gente observou, principalmente na semana passada, uma bateria de reuniões, e essa, de maneira geral, é a segunda reunião de política monetária que a gente observa desde o início da guerra. A gente teve ali em março as primeiras e agora uma segunda rodada, e o que a gente observa é isso: são os bancos centrais incorporando esse cenário um pouco mais desafiador e se mostrando mais cautelosos e, de certa forma, assim, é, botando a arma em cima da mesa, dizendo que a barra para subjuro não está tão alta assim. Isso vale para diversos bancos centrais, mas é sempre mais importante a gente citar o Fed aqui, que está passando por um momento bem peculiar. Primeiro, porque você tem a transição aí de presidentes, a gente teve o nome do Kevin Warsh sabatinado no Senado americano, aprovado pela comissão, e o nome dele vai ser submetido aí em breve à votação, e ele deve tomar posse em meados do mês de maio. Mas a parte dessa mudança de governança no Fed, a gente teve essa mudança que o Paulo já citou. Na reunião da semana passada, um dissenso grande com o FONC se movendo numa direção de neutralidade. Apesar dele escrever sobre o easing bias que ele tem ainda, na verdade, no press conference ficou bem claro, e através do dissenso, maior dissenso aí em muitas décadas no Fed, que o comitê está se movendo para uma postura de manter o juro inalterado por bastante tempo, né? Diversos outros B6 também se reuniram semana passada, teve Japão, Canadá, o Banco Central Europeu, que o Paulo também já comentou aqui, mostrando que a chance de um hike está bem presente. Isso, de certa forma, está refletido já nas curvas que a gente observa aí do mundo desenvolvido. De maneira geral, os Estados Unidos têm, acho que, uma alta no horizonte de 12 meses, e os outros desenvolvidos, alguma coisa entre duas e três altas ali, quando você olha as curvas de G10. Então, os mercados, de certa forma, estão refletindo esse risco aí do cenário, mas com os bancos centrais também destacando um pouco do que a gente fala aqui, que é um ambiente de uma incerteza muito elevada, e a gente precisa entender qual é a extensão e intensidade desses conflitos, que, assim, pela natureza do evento, é difícil você ter uma opinião, uma convicção muito forte. É tudo que a gente já falou aqui no call do mês passado. A gente não tem uma visibilidade muito grande e você não consegue construir um portfólio baseado numa opinião de como é que vai ser o desenrolar dessa guerra, porque é extremamente imprevisível. Os headlines têm movido muito o mercado, a volatilidade ainda segue muito presente, com o mercado reagindo a essas headlines e muito ruído que tem saído aí ao longo dos dias. O, o- a solução que a gente encontrou aqui para o portfólio, a melhor maneira de navegar com um portfólio um pouco mais neutro do que o que a gente vinha navegando antes da eclosão da guerra. Então, a gente mantém um viés é, aplicador ainda para Brasil especificamente, mas a gente está conjugando essa posição aplicada em Brasil com posições tomadas no portfólio internacional. A gente tem
resumindo aqui, uma posição tomada em Estados Unidos, que a gente chegou a carregar em março e realizou. Voltamos a essa posição tomada agora no mês de abril, e uma posição tomada no Chile também, que tem as suas peculiaridades que para a gente faz sentido, alguma simetria de você ter posições tomadas no Chile. Nos Estados Unidos, o que está por trás dessa posição, essa visão fundamentalista de que são vários vetores inflacionários que você tem na economia americana, né, desde com essas novas políticas do Trump, a questão de imigração, a política tarifária, os déficits fiscais, que você não tem muita perspectiva de reversão, é, os ataques à independência do Fed, que estavam muito intensos até recentemente, talvez isso diminua um pouco com a posse do Wars. Então, todo esse cenário a gente continua acreditando que vai tornar o trabalho do Fed ainda desafiador, né, do ponto de vista de inflação. É, e, e esse pano de fundo que a gente vem falando aqui há bastante tempo de uma realocação saindo dos Estados Unidos, né, comprando cada vez menos treasuries, né, e até do ponto de vista de outros bancos centrais que estão optando por alocar reserva em ouro, por exemplo, que é um tema muito forte no mercado, não vou me estender muito aqui, mas é um tema bastante pertinente. Mas, resumindo, é uma demanda menor por treasuries que a gente está observando nesse pano de fundo global novo, né? Então, a gente enxerga essa pressão altista na curva de juros americana hoje, inclusive, nessa virada do mês, agora no início, a gente está vendo uma pressão grande na renda fixa como um todo, né? Mas a gente vê a renda fixa americana cruzando patamares importantes, é o 4,40 do 10 anos e o 5%, que é um nível bem importante no nível do 30 anos. A gente está vendo o mercado romper esse nível hoje. Então, a gente tem posições tomadas nos Estados Unidos e a gente voltou também para o Chile. O Chile, para quem acompanha aqui a gente, até mesmo antes da guerra, a gente já gostava de carregar posições tomadas por conta de alguns motivos. Um deles é o juro, que já se encontra em patamar reduzido, já o juro de 4,5, e o novo governo, com bastante com as reformas, um governo pró-mercado, pró-business, acho que deu uma perspectiva boa de reaceleração para a atividade econômica. A economia foi atingida pelo choque de maneira muito intensa. O Chile é importador de energia, repassou o preço muito rápido, e na decisão da semana passada, o Banco Central chileno se mostrou preocupado com o risco de uma desancoragem das expectativas de inflação e também sinalizou para o mercado que a barra para elevação de juros não está tão alta assim. O mercado tem pouca coisa na curva, então a gente acha que tem uma simetria interessante para posições tomadas no Chile. Então, completando esse portfólio tomado em juros, então Estados Unidos e Chile, que combina um pouco com essa posição aplicada em Brasil, que a gente tem tentado administrar um ambiente bastante desafiador. O mercado melhorou ao longo do mês de abril, mas depois voltou a piorar com o acerramento aí de novo do clima e da tensão geopolítica. Mas, assim, mudando para o Brasil, basicamente aqui ao longo do último mês, a gente teve uma contribuição positiva aqui no portfólio macro no mês. A gente está com três temas aqui na carteira local. Um deles a gente realizou, que era uma compra de inflação curtinha, de implícitas curtas, que a gente montou quando a guerra estourou lá fora. Foi uma posição que performou muito bem, a gente realizou, teve uma contribuição positiva no mês, essa compra de inflação implícita curtinha. A gente mantém um portfólio aplicado, com risco reduzido, por conta da alta volatilidade e também do fundamento, que a gente acha que o preço está muito bom para você estar aplicado. O fundamento ainda tem alguns desafios, assim, principalmente na frente inflacionária, acho que ainda tem, como a gente comentou aqui no mês passado, a economia ainda vai parir, é uma inflação enjoada. Tá? E a gente também aumentou o risco nesse mês numa inclinação de curva, num steepening de curva, que eu acho que está com preço ajustado para o momento do ciclo, que é esse início, em tese, do ciclo de corte de juros. Essa inclinação de curva tende a ganhar prêmio, a gente está vendo esse nível de preço bastante comprimido. Então, a gente acha que é uma assimetria interessante. O Paulo já comentou aqui da decisão do Copom. Eu acho que, de novo, foi uma decisão acertada, ele manteve a cautela, né, um corte de 25 bips numa taxa de 14,5 é bastante conservador, vamos dizer assim. Você pode questionar se era para o Banco Central estar cortando os juros com o tamanho da desancoragem que a gente tem, mas o que o Banco Central evidenciou na reunião foi essa convicção de que que a política monetária está em patamar bastante contracionista. Ele está ganhando convicção com relação a isso quando ele analisa os dados de atividade econômica. Então,
Eu acho que isso, se você não tiver nenhuma agudização do cenário, eu acho que o Banco Central continua pingando esses 25 bases e com o que está precificado na curva, eu acho que tem pouco para perder, porque o mercado, grosso modo, tem mais, com a abertura de taxa que está havendo hoje, tem mais um corte de 25 bips, então é pouca coisa, e mais 25 bips no ano que vem. Então, quando você analisa os FRAs, os patamares são muito elevados. A gente tem juro a 13,75 na curva inteira, 14. Então, a gente acha que a curva está bastante premiada, apesar do cenário ser desafiador. Eu acho que a curva já mostra alguma gordura, né? Porque eu acho que se o cenário desanuviar um pouco, eu acho que o Banco Central vai ter espaço para acelerar o ritmo, para entregar cortes de 50, mas o mercado, da mesma maneira, vai antecipar isso de maneira muito rápida. Então, se a gente tiver algum alívio, eu acho que o mercado de renda fixa aqui tem preço para se mover de maneira bem intensa no curto prazo. Então, a gente está perseguindo isso com risco reduzido por conta do tamanho do desafio e da dificuldade que é esse cenário de guerra, né? Então, a gente tem que ir acompanhando o dia a dia e gerir o portfólio com um pouco mais de cautela. Então, acho que era isso o recado que eu tinha para passar aqui. Vamos dar sequência com o Shimante aí para falar de moedas. Boa tarde a todos. Falando aqui na parte de moeda, a gente teve um mês de abril aí, a gente viu uma volta aí do dólar global aí, então você teve quase que o movimento todo aí foi devolvido, acho que com poucas exceções, a maioria das moedas aí operou de maneira consistente aí contra o dólar. O ponto que é interessante aqui que eu quero mencionar é que isso aconteceu mesmo com pouco alívio aí no preço do petróleo, ou nenhum alívio no preço do petróleo. Então, acho que na nossa avaliação aqui, acho que a grande motivação aí por trás dessa melhora foi como a gente comentou aqui, acho que a diminuição da volatilidade, acho que tanto no próprio mercado de energia mesmo, mas também na renda fixa global. Então, a impressão que a gente tem é que o choque de VaR mais pesado ficou em março e abril acabou sendo uma correção mais técnica desse movimento. Aqui na parte do Brasil, a gente teve um fluxo, pelo menos até o último dia 24, positivo em 6 bi, né? Foram quase 2 bi e meio no comercial e um pouco mais de 3 bi e meio na parte financeira, mas acho que vale a pena fazer uma, fazer um destaque aqui, que eu acho que teve na parte financeira uma entrada bastante concentrada, especificamente no dia 23, foram quase 7 bi de entrada nesse dia, e isso aí praticamente acabou revertendo o fluxo que até então estava negativo no mês. Essa entrada foi basicamente aí por conta da emissão que o Tesouro fez lá fora, né? O Tesouro emitiu no dia 17 de abril 5 bilhões em euro, né, no mercado de euro, e normalmente essas internações, no Tesouro interno esse dinheiro, mas normalmente ele internava via Banco Central, então não passava pelo mercado, então o mercado não sentia esse impacto. Nas últimas emissões ele tem feito via mercado, então foi uma entrada bastante intensa aqui, então, o mercado sentiu bastante isso, e acho que além do fluxo que já vinha tendo aqui para Brasil, por conta da posição mais privilegiada aí nessa questão aí de energia, de petróleo, mas além disso teve essa entrada também que eu acho que deu uma reforçada aí nos números aí do mês. Aqui na parte de posição, a gente segue com a cabeça aqui também com riscos mais baixos e posições menores e mais táticas, mas ainda com viés de que o dólar pode seguir forte contra algumas moedas aí de países desenvolvidos, principalmente. Mas a gente está sendo um pouco mais seletivo aqui nos pares. A gente viu no curto prazo, aí na semana passada, dando um exemplo aqui no Banco do Japão teve uma operação bastante forte de intervenção no Japão, né, especificamente de compra de ien e venda de dólar, né, né, foi o Banco do Japão com o Ministério das Finanças, fez uma intervenção maciça aí estimada em perto de 35 bi. Então, acho que isso aí mostra como tem que ser um pouco
cauteloso aí nessa posição aí de expressar essa posição aí de dólar mais forte. Por conta disso, a gente segue com a cabeça mais específica aí de que o euro talvez seja o melhor instrumento aí para expressar essa visão. A gente está com uma posição aqui, a gente já vinha carregando e está aumentando essa posição vendida no euro contra o dólar, e acho que muito por conta, como a gente já vem falando aqui, especificamente pela sensibilidade maior e pela fragilidade maior que a Europa tem nessa questão aí de dependência energética. Acho que é basicamente isso aqui do meu lado. Eu passo para o Petrônio para fazer os comentários aí na parte de crédito. Boa tarde, obrigado, Chubate. Bom, passando aqui para a parte de crédito, eu acho que o principal ponto é que a gente está passando desde o começo do ano por uma realização de preços, não? Ela não se encerrou totalmente ainda no último mês, e como já foi comentado, uma parte dela é explicada por essa incerteza que a gente vem vendo no mundo, né? Principalmente o fator principal, a guerra do Irã. E internamente os desdobramentos que isso acaba acontecendo mais na parte de política monetária, né? Então isso afeta de maneira indireta o mercado de crédito no Brasil. O principal fator aqui é você imaginar que os juros no Brasil vai ficar muito alto e de fato há uma percepção de que os juros aqui estão num patamar muito elevado, a despeito da gente continuar vendo a inflação em níveis que incomodam, né? Mas essa percepção de juros altos, acaba tendo dois efeitos. De um lado as pessoas aplicarem mais em renda fixa, o que acaba sendo positivo, né, para o lado de crédito, do ponto de vista de demanda. Você vê mais pessoas investindo em fundos de renda fixa, mais dinheiro querendo ativos de renda fixa, vai acabar tendo um universo de títulos aí demandados por conta disso, né? E do outro lado, isso gera uma preocupação de que as empresas, o juro alto acaba prejudicando as companhias, e isso pode, em alguma medida, levar a eventos de crédito que vão prejudicar o desempenho, ou seja, são dois movimentos antagônicos, né? O que está acabando acontecendo é que a demanda está muito forte, realmente, por ativos de crédito, principalmente do AAA, porque você afasta o risco da segunda hipótese, e aí o universo de ativos elegíveis, né, que as pessoas estão realmente dispostas a investir, ele está menor, com um volume maior de recursos, ou seja, esses papéis estão cada vez mais demandados. Então, eu diria que assim que o AAA está realmente muito forte, muito demandado, e o que a gente viu nos primeiros meses desse ano mostra isso de forma muito clara, né? A gente teve alguns eventos de crédito aqui, eu vou comentar um pouco disso também, mas numa situação normal você teria tido até uma abertura maior, e ela acabou não se verificando, pelo menos não no mercado em CDI, né? E se o mercado em CDI, que é um mercado relevante, você continua tendo muita demanda, ou seja, o medo das pessoas em relação a crédito não está se verificando, né? E mostra uma força muito grande, de forma que, assim, que a gente acredita que esses papéis estão muito bem defendidos nesse sentido, nesse ambiente que a gente está vivendo, e não estou vendo muito espaço para a gente ver uma abertura em papel AAA relevante. Do outro lado, qualquer ativo que mostra um pouquinho mais de fragilidade, seja ela por conta do setor ou porque a empresa teve alguma particularidade que levantou alguma dúvida sobre sua capacidade, alguma notícia negativa ou alguma decisão que foi tomada de maneira equivocada, que gerou algum aumento de percepção de risco, esses ativos estão sofrendo muito, em uma magnitude maior ainda, né, do que o normal. Então, a gente vê aí uma abertura de spread do IDADI como um todo, mas ela está mais concentrada em poucos nomes. Isso chama também bastante a nossa atenção, que de um lado isso gera uma oportunidade, ou seja, tem alguns casos de companhias que a gente olha e entendendo qual foi o motivo que levou à desconfiança e abertura de taxa, mas a gente vê valor e vê motivo, e nesse caso a gente está querendo aumentar a posição. Em alguns outros casos, a gente vê de fato que houve uma deterioração, uma piora dos fundamentos de crédito, e aí você tem que ficar um pouco fora. Qual a consequência disso na prática? É que eu diria que, a menos que a pessoa tenha mais conhecimento em crédito, ela tem que focar realmente nos papéis AAAs, né?
ou então é importante que ela passe a gestão para quem realmente faz análise, tem critério e alonga, diminui, está operando de forma mais ativa, ou seja, eu acho que os fundos de crédito vão acabar ganhando um pouco mais de espaço, em detrimento de você fazer posição diretamente sozinho. É uma coisa que a gente acredita, isso já vinha acontecendo há mais tempo, e acho que essa dinâmica dos primeiros meses desse ano vai nesta direção, né? É, e essa separação é muito importante, né? Porque, na verdade, no crédito, eu acho que o fundamental é você não errar menos, e quando errar pequeno. Então, estar diversificado e escolher bem os papéis, eu diria que talvez seja a coisa mais importante para um sucesso de longo prazo, para um retorno num prazo mais elevado, né? A gente aqui nos fundos de DI, não tinha nenhuma posição que de fato teve problema maior, né? Agora a gente teve alguns papéis que sofreram por marcação de forma geral a gente, num caso só a gente diminuiu posição, nos outros a gente manteve até a dinâmica total da carteira, a gente está aumentando posição. No mês passado a gente aproveitou para usar um pouco mais até CDBs, operações de bancos que a gente tinha que estavam com taxas menores e comprimiram ainda mais. A gente acabou trocando isso por alguns ativos de baixo risco, mas com mais duration e que tinham aberto um pouco a taxa. A gente está vendo esse movimento como sendo, de fato, tentando tirar valor dessa oportunidade, né? O mercado de infra sofreu um pouco mais. E está com só voltando aqui um ponto que eu acho importante para encerrar. A gente já viu no mês passado uma atuação mais forte no mercado, uma demanda maior por ativo no mercado em CDI, e ele parece que já está no momento de melhoria, tá? E hoje, por exemplo, essa dinâmica continua, a gente está vendo um mercado bem positivo, bem forte. No mercado de infraestrutura, né, que também é crédito, ou seja, do ponto de vista de fundamento, ele deveria se refletir da mesma maneira e ter um comportamento similar. Na prática, como são bolsos diferentes, são fundos diferentes, eles acabam tendo características um pouco diferentes, o comportamento não é exatamente igual, né? Então, a gente teve uma abertura de spread bem maior nesse semestre. No mês passado, ela foi bem maior também, né, no mercado de papéis de debêntures incentivadas. Isso daí eu acho que a explicação principal, a principal diferença é técnica. Então, de um lado, você teve um volume muito grande de emissões de debêntures de infraestrutura nos primeiros meses desse ano. Essas emissões vieram em umas taxas muito apertadas e ficaram encarteiradas nos bancos, grande parte. Isso fez com que os bancos estejam com posições que eles não gostariam de ter, vão ter que acabar se desfazendo. Isso acaba gerando um mal-estar técnico, né? Então, tem menos agentes agora dispostos a comprar, vão ter que carregar posição. Em algum momento, essas operações vêm a mercado, vão vir para o mercado, a gente sabe. Então, isso gera, do ponto de vista de fluxo, uma componente negativa que você não teve no mercado em CDI. Isso não tem nada a ver com fundamento, é uma questão técnica, mas ela faz preço. Do outro lado, como você teve esses papéis de infraestrutura, tem um prazo bem maior. Quando você tem uma abertura de spread, o impacto no preço ele é bem maior. E esse impacto não é hedgeável. Não dá para fazer hedge de spread, né? Então, quando isso acontece, os fundos têm um desempenho um pouco pior. E como isso aconteceu durante no mês de fevereiro, março e abril, isso acaba gerando uma percepção negativa por parte do investidor. Grande parte das pessoas diz que entende vol, mas quando ela chega a contra, né, a pessoa se incomoda e não tem a paciência de segurar a posição. A gente tem um lag, né? De forma geral, os mercados de CDI têm um prazo de resgate muito curto. No caso de fundos de infraestrutura, são D30. Então, quando a gente acompanha o volume de resgates, ele está bem menor nos fundos de infraestrutura do que nos fundos em CDI. Mas, para mim, isso é uma questão também do prazo de resgate, ou seja, você já teve o pedido de resgate, mas ele não se efetivou porque não se passaram ainda o prazo de 30 dias. Então, é imaginado que a gente tem um aumento de volume de resgate
físico, efetivo, ao longo dos próximos um mês ou dois, e isso, como você tem essa distância de tempo, é difícil saber o tamanho e o que já foi feito, o que vai ser feito ainda, ou seja, isso gera uma incerteza em termos de fluxo, e as pessoas ficam preocupadas, né? Então, o que acaba acontecendo é que a dinâmica de preço ainda está pior, os spreads abriram mais, e os fundos foram um pouco pior, como a indústria como um todo, na parte de infraestrutura. Qual o lado, vamos lá, mais positivo? É que, do ponto de vista de preço hoje, quando você olha, o IDA Infra está B mais 50 bips, ordem de grandeza. Se você colocar a taxa nominal que isso representa, o tamanho do benefício fiscal, o que é retorno e compara com os papéis em CDI, tem uma gordura muito grande hoje já na mesa. Então, os preços, do ponto de vista relativo, estão bem atrativos, a ponto de eu ter pensado até em montar um produto para tentar capturar isso para cliente. O ponto é que os clientes são um pouco sofisticados de forma geral e acabam não tendo, estão muito avessos a risco, né? Mas eu acho que hoje já seria uma pessoa que montar uma carteira de debêntures pulverizada de baixo risco, sem hedge e tiver a capacidade, né, de abrir mão dessa liquidez por um período e não ficar olhando o preço todo dia, ele vai se surpreender com um desempenho bem positivo quando a gente olhar daqui a 1 a 2 anos de prazo, né? Mas são poucos os investidores que podem fazer isso, não em quantidade, mas não em volume, né? E esses investidores já começaram a aparecer. Em que medida? Mais assim, mais pro final do mês passado, né, mais para a última semana, a gente começou a ver um volume maior de bids aí, de volumes maiores, em preços que a gente acha bem atrativos, né? Mas por parte de atores que são poucos, mas que têm um bolso bem fundo. Eu acho que isso é mais um sinal de melhoria. Então, quando eu olho para a dinâmica como um todo, né, onde estão os preços, mercado, risco, eu acredito que a gente pode estar perto aí de um ponto de inflexão. Como nós não somos, né, ninguém aqui sabe prever o futuro com precisão, a gente está tentando tirar proveito disso de uma maneira muito cautelosa e fazendo devagar. Mas no mercado de CDI a gente já está aumentando a posição, já está fazendo e está com a convicção maior. No mercado de infraestrutura a gente acha que é uma boa posição para ser feita, mas tem que ser no instrumento correto, né? E o ideal é que você faça isso sem hedge, ou seja, precisa ter um instrumento que aguente um pouco mais de volatilidade, mas a gente já está vendo outros agentes fazerem isso, de forma que, quando eu vejo o tamanho da abertura, prazo que aconteceu, etc., estamos mais otimistas com o mercado olhando para frente. Tem que ver essa questão técnica de fluxo, que ainda continua um pouco mais negativo. E esse ponto, eu acho que para o mês que vem não melhora, porque é fruto do que a gente viu no mês passado. Do meu lado, acho que é isso. Passo a palavra para o Duda. Obrigado aí, Petrone, obrigado a todos que estão participando. Bom, começando a falar aqui um pouco de bolsa, né? O destaque da bolsa aqui, a bolsa ficou praticamente zerada, 0,08 de queda no mês do Ibovespa, só que você teve uma alta performance das bolsas externas, né? Pegando os Estados Unidos como referência, como bolsa global, o S&P subiu 9,3% e o Nasdaq subiu 14,5%. Isso é um pouco uma reversão de um movimento de bolsa que vinha sendo liderado pela Bolsa Brasileira, muito impulsionado pelos fluxos, e a Bolsa lá fora estava ao contrário, estava mais perto de zero no ano. E teve uma correção muito forte, tá? Primeiro, eu acho que a resposta está mais no mercado lá fora. Você, com a guerra, você teve muito hedge nos índices, e mesmo você não tendo a reversão da guerra, né, o petróleo está próximo das máximas, o Nasdaq fez um movimento de quase 15%, que eu acho que foi um pouco o movimento de squeeze desse hedge, desse overhead que você tinha no mercado. No Brasil, também, você teve, no meio do mês, uma reversão de um fluxo positivo contínuo que estava acontecendo aqui no Brasil, tá? Então, eu acho que isso vinha impulsionando sobremaneira a Bolsa Brasileira. A partir da metade do mês de abril, você começou a ter um pouco de resgate, e eu acho que você não teve mais esse impulso favorável, tá? Outro fator é que começou o earnings season,
e as empresas de tecnologia, né, que a gente gosta bastante, as maiores empresas, as empresas muito lucrativas, as empresas com crescimento muito grande, elas são uns compounder de crescimento muito grande. Então, como elas vinham paradas, né, há algum tempo, passa um trimestre, passa outro trimestre, empresas que crescem 20, 30, 40, 50%, vai caindo o múltiplo, então a gente já chegava algumas delas a múltiplos atrativos, a gente até olhou e até se apropriou e fez algumas compras no mês, então fez efetivamente um movimento mais forte lá por atratividade e uma earnings season confirmando o crescimento, resultados muito bons, destaques aí para e-commerce nos Estados Unidos, destaque para search nos Estados Unidos, por exemplo. A gente vai comentar quando estiver falando aqui da carteira. Tá? O ponto é que também no Brasil teve uma novidade, né, que não foi exatamente sincronizada, mas começou a piorar o mercado de juros, a guerra fez um choque de oferta, como o Paulo comentou, então as expectativas de inflação aumentaram bem e estão inibindo o processo de queda de juros aqui no Brasil. E eu acho que lá fora você está tendo uma revisão de lucros para cima, e aqui no Brasil, em alguns setores, principalmente mais ligado ao consumo, uma revisão de lucros para baixo, porque os juros são maiores do que as pessoas imaginavam ao final desse ciclo de corte de juros. Tá? Então, hoje a gente está mais animado com a Bolsa lá fora, a gente já se posicionou isso no mês passado e entramos esse mês assim, do que com a Bolsa aqui dentro. Tá? A Bolsa aqui, estamos totalmente redeados, gerando alfa, a gente conseguiu gerar um bom alfa em abril, e lá fora a gente segue aí próximo aí de 2/3 redeado. Tá? É importante também observar que a gente continua preocupado com o petróleo, continua preocupado um pouco com o mercado, mas houve uma perda de correlação das bolsas americanas com o petróleo lá fora, ou seja, o mercado de alguma forma já se acostumou com o preço acima de $100, a gente espera isso, mas a continuidade da guerra e na guerra a gente continua não vendo uma saída clara, principalmente para o aquário do Irã, pode gerar ainda squeezes maiores no petróleo e mais estresse no mercado. Tá? Então, o mercado continua, vamos dizer assim, frágil, vamos dizer, a notícias muito negativas que possam vir do fronte da guerra. Tá? Bom, os destaques aqui foram os fundos multimercados. O retorno absoluto, nosso maior fundo, rendeu 1,85%, um ganho de 1% que a gente ganhou em ações, predominantemente na bolsa local, que foi o alfa que a gente conseguiu. A gente até no começo do ano estava tendo um movimento muito forte de commodities, a gente não vinha gerando esse alfa voltou a ser convergente, a gente acha que isso vai continuar. Então, a gente teve o preponderante foi um ganho na bolsa local, efetivamente, mas o fundo long short também rendeu 2,8%, o long bias rendeu mais de 1,80%, então, em todos os fundos a gente teve uma geração de valor bastante forte. Tá? Bom, o destaque da performance externa foi no setor de semicondutores, que mesmo com uma alta de quase 15%, a gente conseguiu ganhar mais do que isso no setor, que é a nossa maior posição lá fora. E no Brasil foi geração de energia, petróleo, aços longos e bancos de investimento que a gente tem investido. Tá? No Brasil, negativo foi mais bancos incumbentes, e a gente, performance favorável a nós, que nós estamos short no setor de bens de capital. Tá? Bom, olhando para frente, como eu falei, a gente continua animado com a Bolsa americana para gerar alfa e um pouco menos de proteção. A gente mantém as posições de semicondutores, a gente tradou um pouco entre um papel ou outro. A earnings season está confirmando um capex bastante alto das empresas, um alongamento desse super ciclo que nós estamos vendo. Inclusive, nas nossas posições em semicondutores na Ásia. O mercado de memória, que nós não temos posição hoje, também tem confirmado uma sobredemanda das empresas, então, que também reflete também na parte de semicondutores, então também é favorável. Tá? A gente aproveitou o mês para aumentar a posição em banco digital, que gerou oportunidade de compra, na nossa opinião. Lá fora também a gente aproveitou e redeou com empresas de tecnologia sem lucro, assim, com crescimento de growth questionado, diminuindo até a parte de crescimento. Então, nessa parte de non-profits,
a gente acha que pode sofrer mais, principalmente das empresas que a gente tem um fundamento muito bom. A gente também está short em e-commerce na América Latina, e mantivemos, como eu falei, posição nos Estados Unidos em search, rede social e e-commerce, tá? E próximo de 2/3 redeados. No Brasil, a gente manteve posição em banco, nosso setor preferido. A gente continua achando que, com juros mais altos, o setor financeiro sofre menos que os outros setores, né? Talvez só comparável a isso em commodities. Diminuímos um pouco o utility, mas só tradeamos porque teve uma performance muito boa de alguns papéis nossos. Continuando gostando do setor. Estamos vendidos em Basic Materials, Pulp and Paper e mineração, e também no setor de saúde, mas aí são cases específicos, empresas específicas do ponto de vista micro, não estão performando. E temos plays relativos aí no setor de shopping, construtoras e consumo, tá? E, de novo, novamente, aqui no Brasil, a gente acha que tem um capítulo que está tendo um pouco de saída de estrangeiro, que foi o que fez a sustentação do mercado, e um pouco de atratividade para o mercado lá fora, que a gente acho que não quer especular muito aqui em relação ao movimento, e também, de novo, chamando a atenção que a gente está num ambiente de guerra, um ambiente de volatilidade. Então, a gente segue preocupado e acho que tem até conseguido expandir posição se for redeado, então, e estamos gerando um valor alto, então a gente acha que o melhor retorno ajustado ao risco é efetivamente isso, e que nos deixa animado para frente, porque a carteira se mostrou encaixada no mês. Bom, eu acho que do meu ponto de vista seria isso. Eu passo a palavra para a Isabel, se tem alguma pergunta. Oi, Duda. A gente tem duas perguntas que versam sobre o mesmo assunto, tá? Elas falam o seguinte: o que pode justificar, dentro de uma geopolítica tão incerta, curvas de juros abrindo de forma relevante bolsas de vários mercados em suas máximas históricas? Tá. Eu acho que o que explica é um crescimento bastante forte e uma demanda já, vamos dizer assim, garantida um pouco para frente no setor de tecnologia, né? Então, máximas históricas, né? Você fala o Nasdaq e o S&P, por que foram para máximas históricas? Primeiro que a resiliência da economia americana, e mesmo a economia global, continua muito forte, pouca revisão de crescimento. Isso também é um aspecto que os Estados Unidos hoje está crescendo, não tem tido muitas revisões para baixo, e o Brasil tem uma revisão para baixo um pouco de crescimento em relação ao ano passado. E quando você olha a demanda reprimida que existe para semicondutores, para memórias, como eu falei, é muito grande. Então, você pega empresas como o TSMC crescendo mais que 30% na Ásia, você pega empresas como Samsung crescendo muito mais do que isso, crescendo mais de 50%, 100% no ano, na parte de memória. Você pega empresas como uma NVIDIA crescendo mais que 30%, 40%, próximo de 50% no último ano, cresceu 100% do seu lucro. Isso com uma demanda reprimida, né, um backlog de carteiras para mais de 2 anos, confirmando o superciclo. Então, eu acho que grande parte o que explica isso, e o peso do petróleo, né, para os Estados Unidos particularmente, que é exportador de petróleo, e o peso do petróleo para a inflação é menor, né? No Brasil, esse choque de oferta é maior, você tem uma demanda secundária disso, que você acaba tendo implementado nos outros aumentos, que sem dúvida não é favorável. Então, eu acho que é esse o motivo das bolsas lá estarem em máximas históricas. Você está sendo conduzido por um setor excepcional de tecnologia, com empresas excepcionais, com crescimento de lucro, como eu falei, maiores que 20%, 30%, 40%. Obrigada, Duda. Agora eu vou chamar o Pedro Drê, porque tem duas perguntas relacionadas a macro, tá? A primeira delas pergunta qual é o ativo que está mais distante do fundamento aqui no Kit Macro Brasil, se é o BRL abaixo de 5, juros reais entre 8 e 7, implícitas próximas a 6 ou outro, e a outra pergunta é sobre o ouro, se deve continuar caindo ou não.
Não, tá bom, obrigado. Aqui essa pergunta sobre os ativos brasileiros, o que está mais distante do fundamento, né? Na verdade, é que tudo se comunica, né? Tem os vasos comunicantes. Na verdade, essa boa performance do real vis-à-vis uma curva de juros muito alta, né? Na verdade, é esse mix de política econômica que a gente tem, né? Uma política fiscal muito frouxa que acaba, né, empurrando a gente para um juro muito alto que acaba apreciando a moeda. Então, eu acho que um acaba sendo o resultado do outro. Esse juro real aí elevado, né, acaba sendo um vetor de defesa para a moeda e explica essa boa performance que a gente tem. Então, eu acho que se você eliminar o juro alto, provavelmente o real vai se depreciar. Agora, tem um ponto que é interessante comentar aqui, que é a questão do que está dessa transformação que está passando pelo mercado de crédito, que a gente tanto fala aqui, o Petrone, né? Você teve um crescimento muito forte do mercado de crédito, dos ativos denominados em essas debêntures de infraestrutura, ativos denominados em PCA, que acabaram se apresentando como uma concorrência muito grande para o Tesouro, né? E o Tesouro já tem uma rolagem muito grande de dívida para fazer, e acho que a concorrência com esses ativos atrelados à inflação acabou deslocando a curva de juros real mais do que o fundamento induziria. Então, eu acho que nessa questão, acho que o juro real salta mais aos olhos. Mas dentre esses ativos todos, o que a gente prefere, na verdade, é o juro nominal, que eu acho que é onde a gente comentou aqui, no qual que eu acho que tem a maior oportunidade. Então, se você me perguntasse qual deles está mais distante do fundamento, eu diria que o juro real é o que mais salta aos olhos aqui, tá? Com relação ao ouro, eu acho que o que a gente observou aí nessa período recente foi muito curioso, né? Porque a gente viu essa performance, o ouro numa tendência de alta muito grande. Eu me lembro na virada do ano, a gente teve, né, até uma aceleração no mês de janeiro, depois com uma correção forte. O ouro está muito em voga, né? A gente está vendo um reposicionamento é, dos investidores institucionais e globais, e principalmente dos bancos centrais também, fazendo uma diversificação de reservas por conta desse novo ambiente aí, desde da guerra, da invasão da Ucrânia pela Rússia, que você teve o congelamento dos ativos russos, e treasuries, e bloqueios, e sanções e tudo mais, que o ouro tem sido muito discutido. A gente vê esse comportamento recente que chamou atenção na guerra também, né? O ouro atipicamente caiu, mas eu acho que é porque você não teve nenhum evento assim agudo de aversão a risco. Então pegou um mercado que estava bastante alocado e você teve uma abertura do juro muito forte, né? Então o ouro sofreu, mas a gente acredita que é uma tendência que deve continuar. Eu acho que a guerra se acalmando, os juros se acalmando um pouco, provavelmente você vai ver o ouro retomando essa tendência de alta com uma manutenção desse pano de fundo aí que a gente está vendo de um reposicionamento de reservas em direção a menos treasuries e uma maior composição de ouros. Além do mais, no curto prazo, acho que um fenômeno que pode estar acontecendo você ter alguns países com uma necessidade de vender reserva para tanto em ouro quanto em treasury para você com os gastos de reconstrução ali daqueles países da região ou políticas de cap de preço, né? Você acaba precisando vender ativos para poder implementar suas políticas aí que são necessárias aí nesse momento da guerra. Então, eu acho que é um pouco isso. Mas, de novo, eu acho que é, esse assunto se acalmando, acho que muito provavelmente a gente deve observar uma retomada da tendência de alta do ouro. Acho que é isso. Obrigada, Pedro. A gente não tem mais nenhuma pergunta, então gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos e a gente se encontra no próximo mês. Obrigada a todos. Obrigado a todos. Um bom mês. Obrigado pela confiança.